Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Seara Espírita, a você que nos acompanha pela Rádio Correio da Serra, 1230M, e também pelo nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Hoje estamos recebendo aqui o Leonardo Marco, já esteve com nós em Barbacena na última Semana Espírita, e hoje está aqui com o nosso programa para a gente conversar um pouco sobre o Código Penal da Vida Futura. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Fred. Agradeço muito o convite. Minha primeira palavra de agradecimento pela oportunidade, rogando aos amigos ouvintes que tenham muita paz, muita luz, e que a gente possa ter um momento de troca de ideias que possa ser útil para o nosso crescimento, as nossas reflexões e a nossa melhoria vibratória também, porque a gente sempre está trabalhando para melhorar a situação imediata, né? E também adquirir algo mais sustentável, pensando para a construção do nosso crescimento espiritual a médio e longo prazo. Mas a gente está sempre pensando no curto prazo também, né? Dar uma melhorada no cômputo geral agora no momento. Então, que a gente consiga melhorar o curto prazo, né? A nossa vibração local, no momento presente, e também que a gente consiga ter algum material para reflexões mais profundas do nosso crescimento espiritual. Isso mesmo. Mas antes da gente iniciar nosso bate-papo, a gente vai fazer a nossa oração. Neste momento, a gente possa levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo sempre o seu infinito amor e bondade para com todos nós. Que sua misericórdia possa estender a todos nós enquanto humanidade, nos dando a força para seguir nas nossas vidas, encarando os desafios, as tristezas, também as alegrias, buscando aprender e reconhecer a bondade de Deus em tudo. Que assim seja. Bom, Leonardo, você traz para nós justamente esse tema, parece, principalmente para aqueles que não são espíritas, né? Código Penal da Vida Futura. Um tema meio, opa, o que seria isso, né? E aí, para a gente, então, começar, e vou te passar a palavra, para a gente começar a entender, a gente tem que justamente entender a imortalidade da alma, né? Ter esse conceito como base para a gente prosseguir, não é mesmo? Exatamente, Fred, exatamente. A imortalidade da alma foi um conceito central na construção de todo o pensamento espírita. É importante para os amigos que nos honram com a sua atenção nesse momento, que eles tenham uma ideia da maneira como Allan Kardec encaminhou os estudos espíritas. Então, Kardec tentou fazer uma abordagem que rompia um pouquinho com as estratégias de estudo dos religiosos, muito baseados no texto, muito baseados em interpretações, em correlações de versículos. Kardec fez um caminho diferente, por isso a gente sempre destaca o tríplice aspecto do pensamento espírita, partindo da análise do fenômeno. Então, ele parte de uma base científica, que é a análise do fenômeno. Que fenômeno? A mediunidade, o fenômeno parapsíquico, o fenômeno espiritual. Então, a partir dos fenômenos espirituais espontâneos que Kardec estudou, ele constatou por diversas evidências a comunicabilidade dos espíritos, a existência concreta realmente dos espíritos, o que também tem subsídio nas tradições religiosas, nos chamados livros sagrados, e em toda a natureza, porque isso faz parte da realidade do nosso ambiente. Então, isso está sempre presente, em maior ou menor grau, com fenômenos de maior destaque em termos de ostensividade, mas isso está sempre presente. Mas ele, analisando aquelas mesas girantes, aquelas mesas falantes, ele constatou que os espíritos realmente existem. E os espíritos estão aí. Mas esse pré-requisito, igual a gente está fazendo agora, Kardec também teve esse cuidado de fazer. Porque, por exemplo, ele elabora o livro dos espíritos, mas quando ele vai propor o livro dos médios, o capítulo 1 é há espíritos? Existem espíritos? Ele faz uma revisãozinha, porque é a base. Existindo o espírito, ele sobrevive à morte do corpo. Nós, sendo espíritos que resistimos à morte do corpo, temos uma realidade a ser discutida, a nossa realidade espiritual. O que é a vida com base nessa informação?
E qual é o nosso destino pós-morte? Então, modifica muito a perspectiva da parte do ser humano, essa realidade. Eu sou espírito, eu não sou matéria. E essa informação, ele também, no Céu e Inferno, vai usar como referência do início da discussão, quando Allan Kardec, Céu e Inferno, estou falando isso, obviamente, para os amigos não espíritos, Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é uma obra das 5 fundamentais de Allan Kardec. E no livro Céu e Inferno, no capítulo 1º, ele discute isso, o futuro e o nada. E, novamente, faz comentários muito interessantes, deixando claro que o Espiritismo não veio combater religião alguma. Se veio combater alguma coisa, foi só o materialismo. E, muito pelo contrário, o Espiritismo veio apoiar as denominações religiosas. Olha só que coisa. Dar sustentação nos fatos da natureza de todos os tempos. Porque alguns grupos religiosos, cristãos e de outras correntes, costumam defender a ideia de que a revelação acabou. Então, quando chegou o Apocalipse, acabou a revelação. A doutrina espírita não chancela isso. O que a doutrina espírita diz? Que aquilo que está nos textos sagrados também pode acontecer eventualmente, porque faz parte da natureza. Então, em maior ou menor grau, com um destaque maior pela excelência maior ou menor do indivíduo, do agente, os fenômenos estão aí. E mais cedo ou mais tarde vão acontecer. Em algumas épocas até com mais esplendor ou numericamente num número maior, em outras épocas menos. Mas o fato é que, tendo essa base da existência e da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma, nós estamos nos colocando como movimento espírita, como um movimento dentro do espiritualismo para apoiar as religiões. Então, apesar da gente ter sido combatido por muitas religiões, nós nunca combatemos religião alguma e estamos aí para ajudar as denominações religiosas. O que não quer dizer que a gente não tenha a nossa maneira de ver, as nossas eventuais discordâncias de um ponto ou outro, mas as bases sobre as quais a maioria delas está assentada, que é as bases do espiritualismo como um todo, existência de Deus, existência e imortalidade da alma, necessidade de melhoria íntima, consequências morais da vida futura relacionadas à vida moral que nós tivemos no presente, tudo isso nós percebemos que a nosso ver, são os pontos fundamentais do pensamento espiritualista. A nosso ver, tem uma convergência muito maior do pensamento religioso. Então, esse é um ponto muito importante. Então, o Espiritismo veio apoiar as denominações religiosas e não combatê-las, mas não tem nenhuma pretensão proselitista no sentido de arrebanhar adeptos, até porque o pensamento reencarnacionista é um pensamento muito libertador dessa visão que a gente tem nas religiões mais salvacionistas, vamos chamar assim, porque a gente percebe que a pessoa vai crescendo de acordo com a sua maturidade. Aquilo que ela não aprendeu hoje, aprenderá outro dia. E a gente não precisa ter essa pressa, até violentando o pensamento do outro, para tirar o fulano do inferno, porque nós teremos outras oportunidades e o processo de evolução também é uma coisa muito lenta e gradual. Mas, realmente, para fechar esse raciocínio inicial, esse ponto, a existência e a imortalidade da alma, é chave. Mas aí, a partir daí, levanta uma bola para a gente discutir uma outra questão. Com base nessa realidade, eu sou espírito, estou temporariamente num corpo, e aí? E o mundo espiritual? O que é essa coisa? Não afeta na minha vida? Então, tem 2 ângulos muito importantes que a gente deve ter em mente. Um é a influência do mundo espiritual sobre a nossa vida, que é uma questão que a gente tem que discutir enquanto espiritualistas. E por quê? Porque, em maior ou menor grau, é um agente que influencia a nossa vida, a nossa felicidade, infelicidade, realização de tarefas, e muitas vezes são fatores decisivos para a nossa saúde, para a nossa felicidade, para uma série de fatores da nossa vida, e são totalmente ignorados, porque não são levados a sério. Não são levados a sério. Ou são tratados com uma certa crendice, com uma certa superstição. Então, isso é um ponto. Aquilo que Kardec questiona na questão 459 do Livro dos Espíritos. Exerce os espíritos influência sobre os homens, muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que os dirigem. Então, esse é um ponto importante. Como é que eu uso esse conhecimento espiritualista para ajudar a minha vida e ajudar a mim mesmo? Agora, um outro ponto importante, que sai mais do presente, mas que incomoda, que preocupa, que tem a ver com o sentido existencial, até porque a gente nunca sabe
quanto tempo a gente vai ter de encarnação, não é? Como diz a garotada, aí a gente está com a passagem comprada, mas não sabemos, está meio apagado o papel carbono lá da data, então a gente não sabe quando. Então, como a gente não sabe, e aí? O que é a morte, o que é a desencarnação, o que é o mundo espiritual, o que é esse futuro? Então, são dois aspectos que o espiritualismo se apresenta de uma forma muito forte e a doutrina espírita tem informações para nos enriquecer nas duas áreas que são muito importantes para a gente viver em paz e com produtividade. Não sei se eu... É um pouco, né? É um pouco que você falou no início, né? Quando você falou lá, quando você deu, né, as boas-vindas, né? Que a gente tem que conhecer hoje, né? Esse presente hoje, a gente se preparar nesse micro, porque existe um macro muito maior, né? Que é o plano espiritual, que a gente está inserido enquanto espíritos encarnados, mas que a gente dá pouca bola, né? Que a gente não percebe tanto ele, né? Ou não se deixa perceber. Mas entendendo, então, que a gente tem uma continuidade, e isso todas as religiões adotam isso com conceitos do pós-vida diferente, né? Mas todos acreditam que a gente vai morrer e vai continuar vivendo, né? Então tem essa vida após a morte, mas é uma vida longa, né? Uma vida eterna, né? O espírito vai continuar existindo eternamente. E aí a gente tem que se preparar, então, para essa vida futura, né? Essa vida futura que vai ter, para nós espíritas, tanto a vida espiritual, quanto na reticidade, né? Quanto também nas diversas outras que podem ser necessárias. Então, para a gente, como você falou, nesses dois pontos, antes da gente entrar nesse Código Penal, que seria isso, se você puder falar um pouco mais sobre essa influência, né? Como você falou, os espíritos sempre estão nos influenciando. Na verdade, a gente é muito influenciado e muito influenciador, né? Mas qual que é a importância da gente entender isso nas nossas vidas? Muitos companheiros, até que não são reencarnacionistas, falam, e Kardec discute isso na codificação também, o que é uma vida de 100 anos se depois a gente vai ter uma eternidade pela frente? Então, eu tenho que trabalhar pela minha felicidade, ou pela minha paz relativa, ou felicidade relativa, ou meu bem-estar na vida. Não tem nada que obsta esse objetivo da parte do pensamento espírita. Mas é interessante também você pensar no futuro, a curto, médio e longo prazo, né? Até porque a vida é muito curta. É como uma criança que tem que curtir a sua infância, tem que brincar, mas também tem que estudar. É como um jovem. Se ele for muito irresponsável, a idade adulta vai cobrar algumas coisas que ele não fez na idade infantil e na idade juvenil, naquela fase preparatória na área da educação. Isso também a gente percebe do ponto de vista espiritual com esse nosso futuro como espírito. Então, a gente poderia pensar o seguinte: o que eu sou? Eu sou um espírito imortal temporariamente no corpo físico. O fato de eu não lembrar, pelo menos a maioria das pessoas não lembrar claramente do passado, não quer dizer que esse passado não está atuando no que eu sou, nas tendências que eu tenho no presente. Então, o que eu sou é muito importante que eu saiba responder. Eu sou um espírito imortal temporariamente no corpo, com esse nome que eu estou usando agora, mas eu tenho outros nomes. E a minha essência, o que eu sou mesmo, o princípio inteligente, o eu superior, como a Joana de Anjos fala, isso vai permanecer. Então, se eu tiver essa consciência, eu começo a controlar melhor o processo. Que processo? O processo da vida em si mesmo. Eu começo a dirigir melhor a minha própria vida. Eu não deixo a vida me levar, eu levo a vida. Por quê? Porque se eu entendo as regras da vida, eu consigo trabalhar pela lei de causa e efeito para construir o futuro que eu pretendo para mim mesmo. É um ponto bem libertador do pensamento espírita, que é incutir na nossa mentalidade a consciência que nós somos herdeiros de nós mesmos. Deus é todo misericórdia, é todo amor e dá as oportunidades, mas a construção, passo a passo, a partir dessas oportunidades, parte da administração do livre-arbítrio que cada um de nós vai fazer. Então, nós somos encaminhados ao bem, nós somos provocados para o bem, nós somos impelidos ao bem. O bem, de diversos canais, acaba sendo sugerido para nós, mas nós não somos obrigados. E aí é que começa
que começa a problemática, né? Os problemas começam aí, porque como não está claro para mim a implicação, eu tenho noções, e a nossa espiritualidade ainda não está muito grande, muitas vezes nós erramos nessa trilha da evolução. Nós somos criados simples e ignorantes e somos herdeiros de nós mesmos, porque através do acúmulo das experiências vamos crescendo. Então, essa realidade é muito interessante. E do ponto de vista da influência efetiva dos espíritos, a gente podia lembrar até do próprio apóstolo Paulo, que dizia que em tudo que fazemos há uma nuvem de testemunhas. Então, nós temos uma espiritualidade agente que nós precisamos também aprender a administrar para usar isso a nosso proveito, tirar partido disso positivamente, no bom sentido da expressão. Ou seja, se eu receber uma intuição de um espírito desencarnado, que seja de evolução mediana ou evoluído, mas que seja uma sugestão para o bem, que eu consiga captar, que eu consiga assimilar, e eventualmente que eu consiga saber que eu estou sendo influenciado. E se eu tiver, da mesma forma, uma influência negativa, eu consiga identificar isso o mais rapidamente possível. E para tomar as medidas para me defender. Porque a maioria dos processos obsessivos, que dão origem a sérias enfermidades espirituais, começa de uma forma lenta e gradual. E nós vamos dando trela, nós vamos dando força para isso. E quando vê, assim como as doenças do corpo, o processo já está instalado, grave, e na hora que eu vou descobrir que eu não estou muito bem, o problema já é super grave. É um diagnóstico tardio, né? Que os médicos falam para a gente não fazer, para a gente tentar encontrar as doenças rapidamente, porque é mais fácil curar. Espiritualmente, isso também é uma verdade. Então, a partir do momento que eu entendo essa realidade no qual eu estou inserido, e que não adianta eu me rebelar contra, eu consigo me adequar mais ou menos. E aí eu consigo trabalhar melhor a minha evolução, a minha realização, os objetivos que eu tenho que desenvolver aqui na vida, e com uma relativa paz, me permitindo menos cotas de ilusão, porque o conhecimento intelectual a respeito da espiritualidade nos ajuda muito, ou pelo menos nos dá mecanismos da gente se ajudar. Lógico que o nosso atavismo é muito forte, e nessa área nós temos muita dificuldade. A gente ainda tem uma maneira de assimilar muito torta, muito estranha. A gente parece que não assimila direito ou tem dificuldade de ter uma certeza racional nesse material. Mais lento e gradualmente, esse binômio de assimilação intelectual e procurar aplicação prática, moral, vivencial, a gente lenta e gradualmente, a partir desse esclarecimento, começa a melhorar. E isso gera efeitos no presente e no futuro, né? Então, a gente acaba vivendo melhor. A gente tem condições de viver melhor a partir do estudo sério do pensamento espírita, procurando, em primeiro lugar, aplicar a nós mesmos, não aos outros. O que é muito difícil, porque nós temos essa tendência um pouco farisaica, né? De aplicar aos outros, em primeiro lugar, para depois aplicar em nós. Mas, com sinceridade, mesmo que eu tenha os meus vícios morais, com sinceridade, se eu estiver sinceramente comprometido com a ideia espiritual, com o entendimento do valor dessa informação, a gente vai perceber, pelo menos a médio e longo prazo, os efeitos positivos que isso causou na nossa vida. Sim, e é interessante a gente, né, se atentar a isso, porque justamente a gente tem ao nosso lado todo esse aparato, né, nos auxiliando. Lógico, quando a gente também vai para o caminho dos vícios, né, a gente também pode encontrar, né, amigos e pessoas que vão também nos influenciar negativamente. Mas tudo isso também é uma preparação, né, justamente foco no nosso programa da vida futura. E aí, antes da gente falar do Código Penal, porque tem, então, chega um momento, a gente não sabe quando, mas vai chegar para todo mundo, não tem escapatória, que a gente vai deixar esse corpo e retornar ao plano espiritual. E aí a gente começa a trazer, o Espiritismo nos traz alguns esclarecimentos a respeito dessa volta ao plano espiritual. E então, eu gostaria de falar um pouquinho desse pós-vida, né? Como pós-vida, que é vida, né? No contexto espiritual, como a gente pode, então, se preparar para ele. Tem uma pergunta que o Kardec fala especificamente sobre isso, né? O Espiritismo nos ajuda no momento da morte, está no Livro dos Espíritos, e ajuda muito, mas o bem praticado em vida ajuda muito mais, né? Então, a gente poderia
lembrar também do Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, em que ele diz, recomenda, para que nós espíritas seguíssemos uma trilha. Espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Ou seja, o conhecimento ajuda até na hora da morte. Você entender, você perceber o que está acontecendo com base naquilo que você estudou. A gente vê isso no próprio Voltaire, do irmão Jacó Frederico Figner, ex-vice-presidente da FEB, que desencarnou já com o projeto de escrever um livro e ficou atento para tentar perceber tudo que estava acontecendo. E ele tinha lido Bozano, ele tinha lido Ernesto Bozano, o autor, Alberto de Rochat, ele tinha lido os 4 primeiros de André Luiz, porque ele desencarna em janeiro de 48 e os livros já estavam publicados. Então ele estava estudando, não só Kardec, mas obras subsidiárias de valor. E aí ele consegue, a gente vê claramente que o conhecimento intelectual vai guiando, ajudando ele a compreender tudo aquilo que estava acontecendo. E ele não era um médium ostensivo. Ele aplicava passes, ele era um doutrinador, um palestrante, um redator de artigos no Reformador, mas não era um médium ostensivo. Então, é realmente o conhecimento que ajudou. Então, o conhecimento ajuda. Só que é aquela coisa, né, Fred? Não resolve tudo também. Aí não vale por uma vida inteira. Eu estava conversando com um companheiro nosso, que eu gravo uns vídeos, acho que você sabe disso, o Bruno Tavares era de Recife, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Porque o pessoal quer, por exemplo, doação de órgãos. O pessoal quer usar de uma certa malandragem espiritual. Eles querem doar os órgãos para que isso seja um crédito espiritual substancial para que dê vazão à pessoa ser socorrida. Isso pode ajudar muito, mas isso não altera uma vida inteira. Porque senão seria extrema-unção. Seria o Stalin, o Mao Tse-tung, o Hitler, o Mussolini, fizeram uma maldade a vida inteira e de repente recebem uma visita de um religioso devidamente ordenado, e aí todos os erros da vida são necessariamente anulados. Não é bem assim. Mesmo que haja um arrependimento real, e o Código Penal da Vida Futura fala sobre isso para nós, isso já é positivo, mas não é o serviço inteiro, né? E a doação de órgãos pode ser positiva, mas também não vai resolver toda a ausência de esforço de transformação moral de 70, 80, 90, 100, 110 anos de uma vida inteira da reencarnação que, de repente, não foi tão esforçada assim, não é? Então, é necessário que a gente evite essa tendência de tentar essa malandragenzinha, métodos mais rápidos, né? Atalhos espirituais que fogem da construção educativa de nós mesmos, que tem que ser diária, não é? Tudo bem, a doação de órgãos é maravilhosa, é um gesto. E tudo bem, se você se arrepender próximo à morte, ajuda muito. O livro Ação e Reação de André Luiz fala muito isso, que o crescimento espiritual na terceira idade ajuda muito esse despertar das condições espirituais no mundo espiritual. Mas ajudar muito não quer dizer que transformou e funcionou como o trabalho da vida inteira que deveria ser de esforço. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado nos exageros e na autoilusão. Às vezes a gente se apega muito a isso para se iludir um pouquinho, né? Para se defender, um mecanismo de defesa. Só que do lado de lá é mais difícil a gente usar esse mecanismo de defesa. Aliás, o Código Penal da Vida Futura fala um pouco sobre isso. É importante que a gente se desfaça um pouco dessas defesas, seja um pouco mais franco, mais aberto conosco mesmo e com os irmãos, obviamente, para que a gente não tenha surpresas negativas e para que a gente não se engane e para que a gente não fique tão envergonhado quando a gente ficar exposto pelos nossos defeitos, o que invariavelmente vai acontecer com a nossa desencarnação, né? Nós vamos ficar numa sem graceza danada com as pessoas que a gente fez maldade, com os pensamentos indevidos, mas isso aí faz parte do jogo da vida espiritual. Então, se eu estou sem graça, se eu estou com vergonha, se eu falei uma besteira, faz parte, se eu cometi erro. Se a gente trabalhar mentalmente uma educação espiritual mais profunda, a gente também vai saber lidar com essa vergonha pelos defeitos, o que faz parte, né? Desde que a gente não seja tão orgulhoso. Isso aí dói muito, porque a gente é muito orgulhoso. Então, a gente queria estar com um reconhecimento melhor, com uma condição mais elevada. Nem sempre acontece.
Mas, enfim, isso também faz parte do conhecimento espírita, o conhecimento que o pensamento espírita pode nos oferecer e nos ajudar em toda essa caminhada aqui e lá. Isso mesmo. É importante, né, gente, se preparar, né? Então, para essa partida, né? E o conhecimento vai dar uma boa bagagem, né? Como você falou, o conhecimento não dá ajuda, mas não é o que vai determinar, né, onde vamos nos encontrar, né, quando a gente desencarnar. E aí, para a gente, então, começar a entender isso, a gente tem um Código Penal da Vida Futura, né, apresentado, como você falou no livro Céu e Inferno, que seria, né, só para introduzir, um Código Penal mais ou menos igual ao nosso da Terra. A gente tem um Código Penal, a gente já vive sob um Código Penal, né, um código que vai trazer as consequências dos nossos atos. E assim existe um Código Penal bem mais complexo, porque a nossa vida, né, o nosso código aqui é muito mais amarrado, né, por uma perspectiva mais direta, né, mas existe esse código. E Kardec e os espíritos vêm nos trazer uma forma provavelmente muito mais resumida e palatável, né, do que seria esse código, para a gente conseguir compreender e, assim, compreendendo, colocar em prática, né? Kardec começa, só para o irmão que não está muito familiarizado, o livro Céu e Inferno é dividido em duas partes básicas. A primeira, ele faz uma introdução sobre vários tópicos que dizem respeito a essa discussão sobre o mundo espiritual. Então, se no Evangelho segundo o Espiritismo, obra anterior, ele falou da moral do Evangelho, agora ele vai falar de pontos divergentes do pensamento religioso. Então, ele fala sobre céu, na primeira parte, inferno, purgatório, anjos, demônios. E a segunda parte, só para o pessoal entender, ele vai reunir relatos mediúnicos de espíritos que estão em diferentes situações, para que a gente tenha uma visão clara do espírito contando se ele está feliz, se ele está infeliz, e o que isso tem a ver com a vida que ele levou. Então, é mais ou menos isso. E o Código Penal da Vida Futura aparece num dos capítulos da primeira parte, que é o capítulo Doutrina das Penas Futuras, capítulo 7. Mas antes dele, só para fazer um preâmbulo breve, o capítulo 6, Kardec vai discutir a doutrina das penas eternas, o famoso inferno eterno. Como é que funciona essa doutrina? E ele diz o seguinte, que um dos argumentos que os irmãos que defendem o inferno eterno utilizam é que a pessoa é condenada porque é pelo ofendido. Não é pela ofensa que ela fez. É pelo caráter sagrado do ofendido, que seria Deus. Ora, se Deus se sentisse ofendido, ele não parava em pé, né? Jesus falou algo totalmente contra isso. Se sendo maus como sois, qual de vós, sendo maus como sois, dá uma pedra ao filho que pede um pão, ou dá uma serpente ao filho que pede um peixe? Se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai maior que está no céu, ó homem de pouca fé. Então, Kardec diz que se a gente analisar os atributos de Deus, o amor infinito, a misericórdia infinita, é impossível acreditar no inferno eterno. E ele comenta também sobre Jesus, que Jesus sabia que nós teríamos muita dificuldade em entender. E ele não poderia violentar os pré-requisitos conceituais que o pessoal da comunidade de Israel trazia do passado. Então, ele aproveita, ele não discute muito, mas o inferno, a ideia de fogo eterno, das doutrinas pagãs, ele aproveita. Ou Geenas, quando ele fala Geenas era o lixão ali de Israel. Então, ele aproveita isso. Então, ele vai semeando a informação, porque saberia que no decorrer dos séculos nós amadureceríamos intelectual e moralmente. Bom, aí chega o capítulo 7. E aí, qual é a visão espírita? E aí o capítulo 7, ele vai discutir essa visão de que o mundo espiritual traz para nós a consequência das nossas ações. Mas essa consequência não é absoluta, porque Deus é amor. E ele dá outras oportunidades da pessoa se reparar. E aí são 33 tópicos muito interessantes. Eu vou tentar fazer um breve resumo do que seria cada um dos 33. O que é o primeiro? O primeiro fala basicamente o seguinte: você não precisa só melhorar
fazer boas ações, você tem que se tornar bom nas boas ações. Então, ser bom e fazer o bem são duas coisas que parecem a mesma, mas às vezes tem às vezes a nossa hipocrisia, a nossa incoerência faz que a gente faz muita boa ação, mas não está se sentindo bem. Ou tem um coração bondoso, mas não estamos trabalhando muito, estamos meio preguiçosos. Então, ser bom e fazer o bem. 2, a felicidade é proporcional ao grau de perfeição que adquirimos. Aqui ou lá, seremos proporcionalmente felizes de acordo com as virtudes. O que é o 3? O 3 é o somatório. Se você tem 10 defeitos, você é menos evoluído que o que tem 3 defeitos. Se você tem mais virtudes, você tem mais ferramentas para construir mais a felicidade para você. É o somatório de virtudes e defeitos. Por isso que nós somos luz e trevas por enquanto, mas estamos caminhando para ser mais luz, porque o espírito não regride, a gente evolui sempre. O 4 é justamente isso, lei de progresso, a cada um segundo as suas obras. O que é o 5? O reino de Deus está dentro de vós. E a gente poderia repetir, igual Raul, Divaldo, Simonetti, e o inferno também. Aí, o que o povo não entende? O umbral, a região de sofrimento. O povo não entende isso. O inferno, o céu está dentro de mim. Mas é claro que na hora que eu reúno pessoas que têm, digamos, um estado de perturbação muito grande, como eu tenho, e pela afinidade nós nos reunimos, essa perturbação tende a aumentar nessas circunvizinhanças, nos arredores, nas minhas adjacências. Por quê? Porque é um somatório coletivo da perturbação, pelos vícios, pelo interesse, pela ideia predominante que nos reuniu. E às vezes eu sinto muito mais dificuldade, o que ocorre quase sempre, de me destacar do grupo. Eu não estou acorrentado, eu não estou preso, mas eu sinto uma dificuldade, porque o grupo me influencia, como acontece aqui na Terra. Então eu consigo, é mais difícil para eu me deslocar do grupo para uma evolução, para uma mudança de faixa, quando o grupo me arrasta. Então esse é o inferno, entre aspas, né? É a influência coletiva. Bom, o 6º tópico também é muito interessante. Não fazer o bem já é um mal. Esse é o resumo. Estou dando um resumo aqui, viu, Fred? Bem rápido. Não fazer o bem já é um mal. O Livro dos Espíritos toca nesse assunto. Se eu não faço mal, eu vou para o céu? Peraí, vai bem assim, não. Já é um grande avanço. Mas você tem que fazer o bem, porque não fazer o mal é desperdiçar a oportunidade de ser útil a você mesmo e aos irmãos. Não é? 7. Olhar e vigiar e orar. Na verdade, ele não está falando isso, mas é prestar atenção nas consequências. O Raul Teixeira tem um comentário, o Divaldo também fala alguma coisa parecida. O bem faz bem a quem o pratica. Se eu prestar atenção, eu vou começar a notar as consequências. É que às vezes nós somos um pouco grosseiros e não conseguimos enxergar. Mas se eu analisar minha própria vida, eu vejo as consequências do esforço no bem, da preguiça, da ação no mal, eu vou notar. Bom, o 8 é bem interessante. Até os perversos, todos, vão conseguir ser socorridos e ir para o reino dos céus. Vai demorar mais tempo, normalmente, mas todos vão ser socorridos. A gente lembra da parábola da ovelha perdida, né? A parábola da ovelha perdida. O pastor fica mais feliz por aquela que foi resgatada do que pelas 99 que não se extraviaram. Não é? E o 9? O 9 é o seguinte, responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E aí? E aí eu vou sofrer as consequências daquilo que eu estou plantando. Beleza. Mas as existências são solidárias. Então, a existência de hoje é um pouco reflexo, ou muito do reflexo da anterior e do período que eu passei no mundo espiritual. Assim como a da frente vai ser reflexo dessa. Só que detalhe, aquilo que eu quitei não vai ser cobrado de novo. Olha que beleza. Eu paguei, está pago. Paguei aquela conta, não preciso mais pagar de novo. Isso é um ponto muito importante. Bom, e o 10º, somos herdeiros de nós mesmos, é o princípio da não retrogradação. Pelo que eu sou, eu consigo supor o que eu fui. Então, às vezes, a gente não precisa nem de relembrar da vida passada, de ter uma TVP, de ter uma terapia, de resgatar o passado na memória. Se eu analisar o que eu sou, virtudes e defeitos, eu consigo resgatar mais ou menos como eu fui e os problemas que eu tive. 11. Quando eu analiso a expiação, o sofrimento associado a um erro, eu tenho que pensar que não existe uma medida absoluta de sofrimento.
Existem atenuantes ou agravantes, dependendo das circunstâncias, tal como acontece na nossa vida aqui enquanto encarnados. Então, a justiça de Deus leva em consideração o contexto e a intenção, o conhecimento em que determinado equívoco ou determinado acerto foi empreendido. Bom, então o 12 também fala um pouco sobre isso. Não há uma duração precisa a duração não é fixa da punição. Faz a gente lembrar da parábola do credor incompassivo, né? Até que me pague, ficará preso. Por quê? Porque se eu já me arrependi totalmente e trabalhei no bem, eu não preciso ficar sendo punido por um bem que já não, um mal que já não existe em mim, que eu já reparei. E se eu não reparei e eu for tirado daquela situação, eu posso perder a oportunidade de me despertar, sendo que ela pode ser útil do ponto de vista educacional para mim, né? Então, o 13 também fala isso. A duração depende da melhora, né? Da melhora do indivíduo. Se a gente evoluir mais rápido, a gente antecipa a quitação com essas responsabilidades. Bom, o 14 também é muito importante. Quando eu me rebelo contra a lei, eu sofro mais. Então, se eu quero ser feliz e começo aí entra o conhecimento espírita também. À medida que eu começo a estudar a doutrina espírita e começo a entender, eu antecipo a felicidade. Porque eu consigo entender como fazer. Aí sim, aí é o verdadeiro atalho. Eu consigo entender as leis imortais da vida, que não adianta eu dar murro em ponta de faca, eu me rebelar contra Deus, e eu consigo me harmonizar mais rapidamente. O 15 também é muito interessante, Fred, que é a questão do inferno eterno. Por que às vezes, artistas, religiosos, foram no mundo espiritual inferior e tiveram pessoas que falaram, espíritos, almas, enfim, espíritos desencarnados que disseram que o inferno é eterno? Por quê? Por que às vezes a entidade se comunica e fala que o inferno é eterno? Porque ela acha que é. Ela desencarnou achando isso. Ou espíritos obsessores lá no plano dos desencarnados mantêm a mentira. Porque a mentira gera medo, gera ignorância e faz com que eles sejam mais facilmente dominados. Porque também existem os obsessores de desencarnados nas esferas inferiores. Bom, a 16ª é genial. Eu vou falar rapidamente, mas eu encaminho os irmãos para a leitura. É a trilogia Arrependimento, Expiação e Reparação. Só arrepender é o primeiro passo, antecipa o reajuste. É o começo. Mas aí eu começo a sofrer física ou moralmente em função do meu arrependimento. Ou já até comecei a sofrer antes do arrependimento. Mas eu começo a sofrer e isso vai crescendo. Em algum momento eu tenho que tentar fazer o bem àquele a quem eu prejudiquei ou fazer o bem numa situação que remeta àquela, se eu não puder fazer diretamente a pessoa que eu prejudiquei. Ou fazer o bem na situação que funciona como um reajuste para mim. Se for um tipo de tarefa, um tipo de atitude preguiçosa, agora eu sou trabalhador. Essa trilogia é muito interessante. Eu só estou citando ela, acho que os amigos deveriam dar uma olhadinha, é muito importante. Arrependimento, expiação e reparação, para a gente, através do amor, cobrir a multidão dos pecados, né? O 17 também é uma continuação da 16, falando que Deus aproveita do nosso erro para encaminhar a nossa reparação, porque a partir do erro eu também cresço, pela experiência dolorosa. Então, a evolução espiritual não se dá apenas a partir das experiências que eu acertei, mas também das experiências que eu errei. Então, aproveitamento do erro. O 18 é bem interessante, que explica o quê? Por que o espírito inferior não pode ir para o céu, para o mundo espiritual superior? Porque ele não se sente bem e ele atrapalha. Ele atrapalha os que se sentem bem lá e ele não vai se sentir bem também. É a veste nupcial que ele não tem, da parábola, né? A veste nupcial ele não tem. Ele não é daquele meio. Naturalmente, ele vai se sentir mal. Ele não vai se sentir fazendo jus àquele meio. E vai acabar atrapalhando e vai se atrapalhar e vai se sentir constrangido também, porque vai estar no meio de pessoas superiores a ele. O 19 diz do livre-arbítrio, que é base da lei de Deus. Então, tudo isso depende da decisão do indivíduo. Por isso que o mundo espiritual esforça daqui, esforça dali, e parece que a coisa às vezes patina de vez em quando. Por quê? Porque depende da nossa decisão. O 20 também é muito interessante, que fala sobre mentor espiritual, anjo da guarda. Ou seja, todos nós temos um mentor espiritual que a providência divina nos concedeu. Nós
Nós não viemos para a vida só para fazer essa luta evolutiva. Tenta melhorar e dá um jeito. Isso é verdade, mas nós estamos protegidos, guiados, nós temos uma orientação. Se nós trabalhar, aí entra também o conhecimento, aquela coisa que a gente comentou na outra pergunta que você puxou, né? Se a gente mantiver a sintonia, prestar atenção ao mundo íntimo, essa intuição, receberemos as advertências dos amigos espirituais. O 27 também é uma estratégia de reforma íntima. Não só querer crescer nas virtudes, no desempenho das qualidades, mas também olhar para os defeitos, né? Parece duas coisas diferentes, mas didaticamente Kardec preferiu separar. Controle os defeitos, estimule as virtudes. As duas coisas andam junto, galera, claro, mas a gente tem que olhar também para as áreas que estão funcionando como uma bola de ferro amarrada no nosso pé. Às vezes a gente tem um ponto que está atrapalhando muito, em outros pontos eu já estou melhor. Então, olhar para os defeitos. O 28, já encaminhando já no final, mostra o seguinte: eu vou encarar as consequências dos meus erros, dos meus acertos, no mundo espiritual e na outra vida. Então, não é só reencarnação, é reencarnação e o mundo espiritual. Mas na nossa fase atual, a reencarnação acaba tendo um peso, muitas vezes, um pouco maior, mas o mundo espiritual também. É aqui e lá. É uma dupla. E o 29 tem uma frase que é muito bonita, eu vou usar ela só para sintetizar o tópico, depois os amigos podem ler. A misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Olha que coisa genial. Ela é infinita, mas ela não é cega, ela é justa. Então, ela vai dar novas oportunidades, ela vai conceder novas chances, mas ela sabe quando eu fui leviano, quando eu fui inconsequente. Bom, a 30 é bem interessante, porque ela mostra o seguinte: se eu estou com uma doença no corpo, que é decorrência de um vício moral que eu tenho, isso não necessariamente é um processo de reparação. É uma consequência. Mas não necessariamente é a reparação. A reparação é quando eu já estou trabalhando no bem, seja internamente, seja externamente. E, de preferência, interna e externamente. Não é? Então, eu estou arrepentado porque eu gastei o meu corpo fazendo um monte de coisa errada. E como eu me arrependi, eu cresci, eu amadureci, eu me controlo, eu trabalho no bem? Se não, cuidado. Às vezes eu nem comecei ainda o processo de reparação. Então, é interessante analisar esse binômio expiação-reparação, que às vezes a gente se confunde. O ação e reação de André Luiz também comenta sobre isso. E o 31 fala também sobre essa correlação mundo espiritual, mundo físico. E o 32 comenta que Deus poderia ter criado a gente perfeito, como os anjos, como o pessoal que estava antigamente nos anjos. Mas ele não faz para que a gente tenha um mérito da própria realização íntima, evolução, e para que a gente tenha essa riqueza da própria diferença, das especialidades em função das vivências. E o 33, ele vai fazer um resumo muito bonito de todos esses tópicos. 33 é fácil o pessoal lembrar, que a gente lembra do supostamente o número de anos de Jesus, são os tópicos do Código Penal da Vida Futura, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma lida com atenção, porque nos dá uma ideia muito interessante da nossa consciência, que é a lei de Deus em nós, vivendo aqui e despertando a gente com mais força, tocando a sirene de uma forma mais barulhenta depois da nossa morte. Isso mesmo. Ela passou. É muito importante mesmo a gente, aqueles que estiverem interessados, não só interessados, né, mas que quiserem buscar esse conhecimento, ler, né, item por item, com calma, refletindo cada um dos artigos, né, esses 33 presentes no livro Céu e Inferno. Para aqueles que não são espíritas, né, a gente recomenda ler o livro dos Espíritos, primeiramente, para pegar, né, justamente esse conhecimento base, mas pode ler também, que vai dar para entender as obras que Kardec fez, são bem fáceis, né, de se entender, né, com calma, a gente vai extraindo pouco a pouco esse conhecimento. Mas, ô Leonardo, a gente ainda tem um tempinho, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente fala justamente, né, a gente não, né, os Espíritos nos trazem que justamente essa pena, né, essas dores são trazidas pelas nossas imperfeições, e a felicidade vai ser quando a gente alcança, né, a perfeição, quando a gente se aproxima dela. E aí é onde que a gente pode buscar o conhecimento justamente para a gente entender esse mal, esse bem, e da gente se entender, como a gente pode proceder para a gente
se direcionar para um bom caminho e, vamos colocar assim, entre as fugir dessas penas futuras. Kardec perguntou na 621 do Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante conhecida no meio espírita, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam na consciência da criatura. Mas, a partir dessa pergunta, ele faz algumas perguntas na sequência, porque ele queria saber, tudo bem, é na consciência, mas tem pessoas que são muito inconscientes, quer dizer, tem pessoas que estão cegas, que não percebem isso, o espírito só vai perceber alguma coisa depois de desencarnar, e alguns nem isso. Quer dizer, às vezes está muito enterrado dentro de si mesmo, a pessoa não consegue enxergar. E aí os espíritos explicam nas questões subsequentes que os amigos espirituais, que os mentores da humanidade encaminham profetas, espíritos de luz, a 624. São homens de bem, iluminados, inspirados, que trazem um caminhar. E na 625, os espíritos indicam que Jesus é o ser mais elevado para servir de modelo e de guia. E aí tem uma nota explicativa de Kardec que fala que quando é Jesus, é ele, indivíduo, como referência mais evoluído que teve na Terra, mas é o Evangelho, é um código moral muito interessante. Então, no Evangelho, nós temos uma ferramenta muito interessante do ponto de vista moral. E pensando no Evangelho, logicamente, a gente lembra daquela regra áurea, né? Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que o outro me fizesse, e fazer ao outro, né? Não só não fazer o mal, como a gente já comentou, fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Agora, muitas pessoas não se amam, muitas pessoas não se querem bem, muitas pessoas estão num nível de desequilíbrio muito grande. Então, aí Jesus coloca o sarrafo mais acima quando ele fala: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Ou seja, aí já é um amor maior. Ele propõe um tipo de sentimento, de ação efetiva no campo do bem, que tem o amor que ele nutre, que ele nutria e ele ainda nutre por nós, que é sem querer nada em troca, nenhum tipo de recompensa. Então, são guias morais muito importantes que a gente não pode deixar em segundo plano. Agora, do ponto de vista do estudo, eu preciso desenvolver um método de estudo racional. Por quê? Por que a gente diz isso? Porque a cada semana surge uma doutrina nova atribuída como cristã. Se o líder religioso dá uma interpretação nova, prioriza alguns versículos em detrimento de outros, surge uma nova doutrina. Surge uma nova doutrina associada a um novo movimento. Então, onde saber onde está a verdade? Então, existem várias dicas para que a gente busque uma maneira de estudar racional. Então, Allan Kardec, para nós espíritas, é uma das pessoas, para nós ele é uma bússola bastante significativa, um farol bem consistente, de uma maneira, mas não único, você pode encontrar outros pesquisadores notáveis na área do espiritualismo, mas ele, para nós, é uma referência muito grande de como encaminhar a discussão dos temas espirituais de uma forma racional e profunda, com bases científicas. Para quê? Para que a gente tenha mais segurança no que é verdade, principalmente quando isso afetar de uma forma direta o nosso comportamento. Porque há questões em que, às vezes, afetam diretamente, a orientação religiosa ou espiritual afeta diretamente o comportamento que eu quero eleger. Então, eu acabo me sentindo em dúvida, porque eu não tenho uma orientação segura. Então, o esclarecimento é muito importante, como já diria João Evangelista, né? Na verdade, registrando a passagem de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Precisamos estudar de uma forma mais racional a mensagem espiritual, para que a gente tenha mais segurança no nosso crescimento espiritual, naquilo que nós usamos como referência para nos guiar no comportamento. Construir a casa na pedra, né? De forma mais sólida, para que a gente caminhe melhor. Eu diria que é por aí. Por aí. É um trabalho, né? Você já falou algumas vezes, né? É um trabalho de construção. A gente não vai quitar todos os nossos débitos numa só encarnação, porque o nosso aprendizado, né? A nossa perfeição, esse caminho é longo, né? E precisa de vários pequenos passos, né? Para a gente chegar até lá. Nosso tempo evapora, né? Na hora que a gente começa a RPG já acabou, e é um tema muito profundo. Cada artigo, né? A gente consegue estudar em 1 hora tranquilamente, mas nosso tempo vai se esgotando. Eu gostaria de te agradecer, primeiramente, por trazer essas reflexões, trazer esse ponto para a gente buscar refletir sobre a nossa preparação aqui para o nosso porvir, e te passo a palavra para suas considerações finais. Sou eu quem agradece, Fred, estou à disposição para ajudar quando
quando for bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E agradeço aos irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir, rogando a todos que Deus os ilumine, ampare e que a gente siga junto nessa caminhada, trocando informações, procurando crescer, e tendo análise crítica em relação ao conteúdo, inclusive o conteúdo dessa exposição, porque todos nós, expositores, temos muitas limitações. Então, a fé raciocinada deve ser um dos alicerces, que tem a ver até com a tua pergunta anterior, um dos alicerces na análise crítica de tudo que os irmãos falam, mesmo com ótima intenção, todos nós erramos muito. Se a gente tiver essa bússola da autoiluminação, da sinceridade, com certeza lograremos o êxito do completismo, ou pelo menos de um bom crescimento da nossa encarnação atual, que seria fantástico. Eu desejo aos irmãos muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Sim, seja. Muito obrigado novamente, Leonardo, que a espiritualidade continue sempre te iluminando nesse trabalho de divulgação do Espiritismo. E agradeço a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham aqui pela Rádio Correio da Serra e também pelo YouTube. Lembrando, se você quiser divulgar, né, mandar para algum amigo, alguma pessoa, esse e outros programas, eles ficam gravados no YouTube AME Barbacena. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.